O primeiro tempo que deu o alagamento e que alagou a nossa casa, não essa que eu estou morando, que estamos morando, mas a outra em que a gente morava, a primeira vez que alagou nos pegou de surpresa. Me pegou de surpresa, meu esposo nem estava lá, meu esposo estava na fazenda, eu estava lá sozinha com as crianças. Acordei no meio da noite, apavorada, com o barulho daquele motor do portão, fazendo aquele barulho. Só que quando eu acordei, no momento, eu pensei que fosse o ar. Então eu comecei a desligar o ar, mas barulho vinha ainda. Então eu acordei, levantei assustada. Quando eu cheguei lá na sala e olhei pela janela, que era de vitrô, né, que era de vidro, olhei e vi o portão fazendo aquele barulho e vi que as águas estavam vindo. A água já estava, né, quase para entrar na sala. A hora que eu abri, a hora que eu abri a porta, a água já estava rente para entrar para dentro de casa. E aquele portão fazendo aquele barulho, e eu assim assustada, apavorada, não sabia o que fazer. E eu apurada e aquele portão fazendo aquele barulho, e eu com medo de dar circuito, e eu naquele rebuliço todo, daquele meio apavorada. Eu mesmo assim, eu encontrei uma força ali, não sei se era força, sei lá o que foi, que eu sei que eu fui. Eu fui lá e a chave estava perto do muro do portão, né? Então, aí eu peguei e desliguei aquela chave, né? Então, foi assim o ato de momento ali de medo, de desespero, sei lá o que foi que fez com que eu fui lá e desliguei aquela chave, né? Graças a Deus não aconteceu nada, né? Eu tava com medo, sim, de ganhar choque, tava, mas assim, o medo também daquele portão, e enfim, era tanto também que eu peguei, fui e fiz aquilo, desliguei, porque estava ligado, né? Estava enchendo lá a casa e não tinha acabado a luz, então eu fui lá e desliguei, né? Enfim, então aquilo lá foi assim, foi aquele alvoroço, né? Foi aquela preocupação e molhando e a água foi entrando e molhando tudo, né? E molhando, então molhou bastante coisa aquela vez, né? Porque pegou a gente de surpresa, né? Molhou as coisas. Eu tive que pegar as crianças, minhas filhas maiores e a Sarinha, que era bebezinho ainda. E aí ligamos lá, minha filha ligou e chamou o cunhado, aí ele veio e pegou a gente. Mas molhou muita coisa. Depois, né, teve que abaixou as águas. A gente foi lá limpar, mas era muitas coisas, papel importante que molhou. A gente teve que deixar secar muitas coisas. Outras coisas a gente teve que jogar fora, né? Então foi assim um ato bem desesperador, aquele primeiro ano que alagou, né? Nos pegou de surpresa e foi bem devastador, né? Mas o que eu tiro daí, além de tudo isso, apesar de tudo isso, eu vejo aí um rastro de bondade, em que uma irmã da minha igreja, ela, ela pegou o carro dela, veio até lá, e ela veio para pegar as minhas roupas, que tinham molhado, né, a roupa do guarda-roupa e tudo mais, ela veio e fez questão de levar na casa dela para lavar as roupas, me ajudar, né, nesse sentido, lavar as roupas lá para secar lá e me ajudar nesse sentido. E eu ainda com vergonha, falando, não, irmã, não precisa não, deixa que eu vou resolver aqui, faço assim. Eu sei que estava apurado, estava. E ela fez esse ato de bondade. E isso não esqueço jamais, né? Isso nunca esqueci, né? Essa irmã hoje já é até falecida, mas assim, ficou gravado aqui na minha mente, até me emociona, porque é assim algo que a gente não esquece, né? Quando alguém faz um gesto de bondade, a gente não esquece. Então ela fez isso. Então, por mais que eu falasse, não, irmã, não precisa, pode deixar que eu vou resolver aqui. Tava até com vergonha, né? Mas ela pegou e foi puxando, né, aquelas sacolas de roupa, aquelas coisas de roupa molhada e foi levando para o carro dela e ela fez isso. Então, é uma marca que ficou, né, ficou para mim, um bom ato que ela fez, um gesto, né, de bondade que ela fez e que ficou marcado. E o vídeo de hoje traz esse tema, né, os rastros que você deixa, as marcas que você deixa. Então, durante a nossa vida, vamos nos deparar, vamos nos encontrar com pessoas que deixam as boas marcas e outras deixam más marcas, não é mesmo? Né? Se sempre você, quando olhar, você lembrar daquela pessoa, você vai lembrar, a pessoa
fez isso, fez aquilo, foi, ela deixou, né? Deixou algo de marca. E quando vamos olhar para outros, já vai ter pontos negativos. Paulo, naquela viagem que ele precisou fazer, né? Levando os presos ali, ele como um dos presos, soldados e tudo mais naquele navio, né? O naufrágio, lembra, né? Então, quando Paulo passou por aquele naufrágio todo, e eles tiveram que se escapar, né? Sobreviveram, todos sobreviveram, tá? Todos sobreviveram e eles chegaram até naquela ilha, né? Chamada Malta, né? E lá o povo recebeu ele de bom grado, né? Sabendo que era um tempo de frio, chuvoso, o povo hospedou ele, hospedaram eles, né? E foram bons com eles hospedando, né? E o que aconteceu? Paulo, num tempo daquele que estava muito assim frio, né? Sei que tinha fogueira lá. E Paulo foi ajudar a manter aquele fogo aceso. Então Paulo vai lá e pega aquelas ramas de vides. Você sabe o que é vide? Vides são as videiras, né? São os pés de uvas, aquelas que dão as ramas. Pois é, todos geralmente sabemos que as ramas, né? As uvas, elas são podadas para que dê mais frutos, não é mesmo? Então, aquelas ramas estavam ali. Paulo pegou aquelas ramas e levou ao fogo para deixar o fogo, manter aquele fogo aceso. E nisso vem uma víbora para escapar do fogo que fez, para fugir daquele fogo, vem e agarra bem no dedo de Paulo. E Paulo começou a sacudir aquela víbora, aquela serpente. E logo o povo já começou a falar: ah, com certeza ele é homicida. Por isso, né, a vida não vai deixar viver, já que ele escapou do mar, mas aqui ele não vai viver desse jeito, né? Então, mais ou menos as falas é por aí, assim. E foi o que aconteceu. Paulo, em meio assim, sacudindo aquela víbora, aquela, aquela cobra, o povo ficou esperando, né? Esperando acontecer alguma coisa. Ah, certamente ele vai morrer. Daqui a pouco o povo começou a esperar que inchasse aquele dedo dele ou que ele caísse de repente. Mas isso não aconteceu. E ali, próximo daquele lugar onde eles tinham se hospedado ali, tinha um homem que se chamava Públio. Ele tinha herdades por ali naquelas redondezas, né? Então, o pai dele estava doente. Foi que Paulo foi lá, né? Ele hospedou também Paulo. E o pai desse homem estava doente. Paulo curou ele dessa enfermidade. Estava com febre, disenteria e Paulo curou. E nisso o povo ficou sabendo, o povo ali próximo daquela ilha ficou sabendo, o povo perto dali ficou sabendo. E foram lá. Paulo também curou aquele povo, né? Então, Paulo ficou ali por mais um tempo e foi embora. Então, Paulo deixou aquele rastro, Paulo deixou uma marca, mas uma marca boa naquele lugar. Não saiu como uma pessoa cruel, uma pessoa mau, um bandido, uma pessoa que fez alguma coisa de triste, alguma coisa de ruim, alguma coisa de mal. Não, Paulo saiu dali, né, abençoado, e o povo com a boa imagem dele, né? Uma imagem que não foi negativa. E assim, né, Paulo, ele deu realmente o bom testemunho dele, que ele mudou a partir de então. Antes antes ele era perseguidor, ele era mau, ele era ruim, né? Mas depois que ele se converteu, ele passou a realmente essa mudança, mudou, né? E então ele agora era perseguido por Paulo, de perseguidor, ele foi perseguido, tá? Então, agora também vemos rastros, vemos marcas de pessoas que foram maus, né? Na Bíblia tem muitos exemplos disso, né? Exemplo deles foi o rei Jeorão. Jeorão foi um mau rei. Ele, até os irmãos dele, ele matou, né? E fez o povo se inclinar à idolatria e muitos outros, né? Coisas de imoralidades e por aí vai. Então, ele deixou mau exemplo. Outros maus exemplos também foi o rei Acás, o rei Manassés. Acás e Manassés foram reis que sacrificaram até os seus filhos, né? E fez o povo também se inclinar à idolatria. Então, foram maus exemplos que deram, né? Rastros de maus exemplos. O homem que até não deixou saudade foi o Jeorão. Jeorão foi esse,
o rei que matou até seus próprios irmãos, fez o povo, né, a errar na idolatria. Foi ele que participava de atos imorais e blá 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 e outras coisas e outras coisas. Isso está escrito em 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas 21, 20 diz isso. E no final de tudo diz, e morreu sem deixar saudades, né? Então, é triste, é lamentável isso, né? E a minha pergunta para hoje é, qual das 2 marcas que você quer deixar? Hã? Qual das 2 marcas você quer deixar? O bom rastro ou o mau rastro? O rastro que deixa a desejar, ou aquele em que a pessoa vai lembrar de você e vai ver a diferença? Qual das marcas você quer deixar? Bom, pessoal, eu termino dizendo uma frase: que você faça diferença no meio de um povo perverso, corrupto. É isso aí. Deixe a sua boa marca. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar seu like, assistir os vídeos aí anteriores e que esse vídeo sirva de reflexão para que nós possamos estar fazendo o que com as nossas marcas? Qual é o sentido de deixar boas marcas? E é isso aí, pessoal. Então, um abraço para vocês. E não esqueça de ir lá naquele vídeo, tá? Das campanhas, das visualizações, das metas. Ele ainda tem poucas visualizações. Então, vai lá e deixa a sua pegada lá também, tá bom? A sua marca de positivo lá, ok? Um abração para vocês e